Aê! Que alegria de ver você, minha querida! Ai, que delícia te ver, Mar. Que legal ver esse sorriso lindo de novo! Tá me ouvindo bem? Me escuta bem? Perfeito, querida, perfeito, perfeito. Como você tá? Beleza. As crianças, Tô o bem, Tom, você? os Tudo cachorrinhos, jóia. os treinamentos. Tudo bem. Quando Tá foda. O treinamento tão foda. eu fico cansado, de tanto que você treina. Muito legal. Quando vai ser Não, a competição, querida? A próxima vai ser competição? esse final de semana agora. Sexta-feira eu tô voando lá pro Espírito Santo. Que legal, que legal, que legal. Fantástico, fantástico, minha querida. Estamos torcendo Tô por com o cu na você. mão, mas faz parte, né? Tem problema. Torcendo por você sempre, para você ser muito feliz e se divertir bastante nessas aventuras incríveis que você tem. Muito Ai, legal, querida. obrigada, Mar. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Pedir desculpa pela confusão das ideias. Sabe como é que é? Senhor de idade avançada. Todos nós, amigo. Ninguém escapa, não. Tá difícil, querida. Tá difícil, viu? Cabeça tá falhando Nossa, tanto que nossa, é foda, Mar. Eu tô sentindo isso aí também, viu? cara, não tá fácil, viu? Essa ideia, esse negócio de ficar velho tá pesando. Mas é bom que a gente tem história para contar, né? Muitas, muitas. Então, vamos começar. Paulinha, primeiro Vai. agradecer você mais uma vez pela participação desse evento incrível. Adoro poder conversar com você, rever você e trocar ideias. Então, Nossa, bom demais. a nossa ideia, você deve ter assistido às outras lives, é passar um pouco da nossa vida, da nossa experiência como biólogos, como ambientalistas, como pessoas que tentam passar um pouco da importância do meio ambiente, da vida. Então, para começar, eu queria que você falasse quem é Paula pela Paula. Difícil a pergunta. A Paula, ela é uma pessoa dedicada, muito guerreira, que fez biologia por paixão mesmo. Desde criança, as pessoas me perguntavam: o que você vai ser quando crescer? Aí eu falava: vou ser cientista. Eu lembro que tinha umas vizinhas velhas na frente da minha casa, e elas eram meio surdas. E aí eu lembro que elas perguntavam: ai, Paulinha, o que você vai ser quando crescer? Eu falava cientista, elas perguntavam: dentista? Eu falava: não, cientista. Então, era foda, mano. Então, esse preconceito, né, contra cientista, contra pesquisador, biólogo, já é desde quando eu sou criancinha. Aí eu lembro que, nossa, eu sempre gostei muito de bicho, muito de planta. Eu ia para o sítio, eu ficava descalça, comia mexerica, comia tudo que era frutinho do mato. Meu pai ficava doido comigo. Então é uma coisa que eu já trago, sabe, comigo. Ele falava: você vai se envenenar qualquer dia. Eu falava: não, passarinho comeu, eu vou lá e como. Essa ideia não dá certo, tem que ser de macaco, não de passarinho. Depois, né, depois que a gente fez o curso, tudo que eu descobri, que não tem passarinho que tem tolerância e a gente não, né, tudo isso aí. Inclusive você me ensinou várias coisas, né. Eu não tenho culpa de nada, não. Você tem várias culpas, eu vou contar aqui para todo mundo, as várias culpas que você tem na minha vida. Mas então, aí, concluindo, a biologia, ela nasceu comigo, sabe, Má? É uma paixão mesmo, um desejo de criança. E, assim, confesso que agora, depois dos 40 bem mais, né? Algumas coisas me frustraram bastante dentro da biologia, dentro da pesquisa, porque a gente vai... Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente convive nesse meio, mais a gente vê as falhas também que existe dentro desse meio, né? E a gente vai se frustrando um pouquinho. E mais frustrada ainda como bióloga, né? Que a gente tem... Eu acho que o biólogo, ele tem uma formação muito ampla. A biologia, ela traz a história da vida. E as pessoas não conseguem entender o que é vida. Vida não é vida de ser humano. Vida é vida de planeta. Vida é vida de mosquitinho. A vida é tudo, né? Então, eu acho que a formação biológica que a gente teve, né, o privilégio, né, nós somos seres privilegiados de ter tido
aquela gama de bons professores na Unesp de Rio Claro. Eles formaram pessoinhas completamente diferentonas do todo que a gente convive, né? É só a gente ver os nossos grupos de WhatsApp, é só a gente ver a galera, tudo 40 a mais, quando se encontra tem papo para falar, são as mesmas frustrações. Então, a formação que os caras deram pra gente foi sensacional, né? A vivência que a gente teve. Eu vi o Bibo falando, eu vi a Carla falando, a Andréia falando, e assim, cada um foi para um lado dentro da biologia, mas a biologia não sai de nós. A gente até angariou por outros caminhos, mas a biologia não sai. Então, a Paula, bióloga, ela é uma apaixonada pela vida, é uma apaixonada pela natureza, e está muito triste com o rumo que o planeta está tomando. Muito triste. É muito difícil, né, querida? A gente, com o nosso conhecimento adquirido ao longo dos anos, a gente sofre com o que a gente vê, com o descaso, com o meio ambiente, com os seres vivos. É um absurdo, né? A gente aprendeu tanto e ninguém pergunta, ninguém consulta um biólogo. Eu trabalhei na cidade e eu vi agora, a prefeitura plantou árvores gigantescas que vão ficar grandes numa avenida, num espacinho assim, e a elétrica que vão ser podadas, né? Colocou o fio em cima das árvores. Então é um dinheiro jogado fora, um absurdo de crimes contra a vida, que nós temos essa consciência e ninguém pergunta, mas é muito difícil. Então, não. Paulinha, a próxima pergunta tem a ver com o que deu na tua cabeça, quais foram as pessoas, as inspirações que te levaram a fazer biologia. Você já falou um pouco que você nasceu, como quase todos nós nascemos, como o Bibo falou, né? Biólogo tem biologia e DNA. O que deu na tua cabeça de fazer biologia? Por que Rio Claro? Nossa, o primeiro livro que eu lembro que eu li, eu sempre adorei ler, né? E aí foi do Ziraldo, quando eu morava lá em São Paulo, capital ainda. O Ziraldo, os professores lá faziam, mandavam a gente fazer aquelas leituras, né? E aí trazia o autor depois para conhecer a gente na escola. Isso me marcou demais. E aí, o primeiro livro que eu li, que eu lembro, foi O Menino Maluquinho. Cara, é sensacional esse livro. Sim. Ele me marcou demais. E foi o primeiro contato. Eu lembro que no livro, eu sei ele praticamente de cor, inteiro, mas eu lembro que tinha uma parte que o Menino Maluquinho, ele queria se tornar o Dr. Silvana. Não sei se você lembra. Sim. E aí, na ilustração do livro, tinha um menino maluquinho em cima de uma bancada, com um jaleco, com um monte de tubo de ensaio, um óculos desse tamanho, e ele com uma cara de mal, assim, fazendo experimento. Mas, quando eu vi aquela... Eu já amei o livro, né? O livro, ele contava muito da minha história infantil, que eu fui uma criança muito sapeca. E quando eu vi aquela cena na ilustração, isso me tocou. Eu falei, eu vou ser cientista. Foi ali, foi com 7 anos de idade. Eu já tinha essa certeza, mas quando a gente é muito pequenininho, a gente não sabe direito. Mas a certeza que eu tive foi ao ler esse livro. E depois de ler esse livro, vieram outras inspirações. Então, eu sempre gostei muito de ler porque a gente é da época que nem tinha VHS, né? Vamos pontuar isso aqui. Então, eu gostava muito da lenha ainda, né? Televisão a lenha. Exatamente, o tubão atrás, né? Aquele tubo atrás. E aí, eu lembro que eu gostava muito daquela revista National Geographic. Eu folhava aquilo, aí eu via aquela galera que era biólogo, né? Trabalhando lá. Trabalhava na Amazônia, trabalhava na África, trabalhava com bicho, e aí eu via aquelas fotos exuberantes, aquele povo todo de manga comprida, calça comprida, botina, chapéu. Meu, eu olhava aquilo, meu coração chegava a disparar. Disparava, e aí eu ficava excitada, assim, falava, nossa, um dia eu vou ser assim. E aí eu comecei a galgar esse negócio na minha cabeça, e isso nunca foi tirado de mim, sabe? Então, aí eu vi os pesquisadores falando, por exemplo, nos domingos no Fantástico, das grandes descobertas. Então, tudo que era informação, e eu tive professores, e professoras, então tem que falar do papel do professor nessa minha saga.
Eu tive a professora Olga, a dona Olga, na biologia. Eu estudei lá no Chanceler Raul Fernandes, lá em Rio Claro, porque eu era minhoca, né? Você lembra? Eu fui tua bicho, eu era uma das minhocas lá de Rio Claro. Porque eu vim de São Paulo, capital. E aí eu estudei lá no Chanceler, no ensino médio. E eu lembro que a professora Olga era de biologia, tinha um laboratório com microscópio. Meu, aquela mulher, ela me instigou tanto. Eu era a melhor aluna da aula dela. Eu só tirava 10. 10. E eu ia para a lupa, ia para o microscópio, ia coletar o que a professora pedia. Eu sofri até bullying por causa disso, né? Que você sabe, né? Eu acho que não teve um biólogo, né, de nascença que não sofreu bullying na escola. Isso também é um caso que a gente precisa contar. Eu sofria muito bullying por ser assim, muito interessada. E aí eu lembro que tinha a biblioteca logo ali na frente, que era o... Nossa, como que chamava aquele lugar? Centro Cultural. Sim. O Centro Cultural na frente do Chanceler. E tinha uma biblioteca pública lá. Eu lembro. E aí eu saía da escola, no ensino médio, ia para a biblioteca pública para investigar na Barça, para investigar nos livros lá, legal, o que a professora tinha falado. A maioria das pessoas não faz ideia do que é Barça, né? Não faz, não faz. Não faz ideia do que é abstract. Do que é um livro, não né? Não é? E aí, então, as minhas fontes inspiradoras foram essas. E uma foi agregando na outra, uma foi fortalecendo a outra, e aí veio a biologia, né? Não teve outro jeito. Você entrou na Unesp. Você entrou na Unesp. Aí você teve o azar de ter que conviver com nós, né? Porque nós somos seus veteranos e destruímos a sua vida com várias ideias erradas, né? Levando você para o horto, para fazer trilha, observar bicho. Meu, eu lembro da primeira trilha que a gente fez junto até hoje. Aquilo lá me marcou, cara. Me marcou muito. Aquela trilha das borboletinhas. E eu e a Priscila atrás, a Priscila Sintra. Eu e a Priscila seguindo o Marcelinho na trilha. E você explicando tudo, e pegando folhinho, pegando inseto, não sei o quê. Nossa, uma coisa que eu lembro, Paulinha, que me deixou muito impressionado com você, o dia que nós subimos naquela torre, e você foi lá no alto e colocou a mão na luz em cima do negócio. Então, eu vi a pessoa corajosa e incrível que você era naquele momento, que superou todos nós. Imagina, todo aquele monte de bicho maluco, e você foi mais alto que todo mundo e mostrou muito mais garra, muito mais coragem que a gente. Foi muito legal. A gente viu que você era uma pessoa especial ali. A gente conheceu muita coisa e descobriu muita coisa legal, né, Paulinho? Então, foi muito bom aquela época. A gente teve várias e várias situações na qual a gente aproveitou. Bom. Nossa, várias. Essa torre também, fazer aquela trilha no horto à noite, bicho, que coisa sensacional que foi aquilo, cara. E assim, eu tenho que dizer aqui também que... a Marcelinha entrou lá, ó. Eu tenho que dizer, assim, que a graduação para mim, as minhas filhas sabem, as minhas 3 filhas sabem, a graduação para mim foi uma libertação, porque eu morava em Rio Claro, junto com meu pai, e eu nunca me dei bem com meu pai, nunca na minha vida. Ele era sempre muito castrador, muito tudo, e aí quando eu passei na Unesp, eu tinha 19 anos, eu fiz a prova, não, eu tinha 19 para 20 anos, eu fiz a prova, passei na Unesp, e quando eu tive a certeza que eu tinha passado na Unesp, que eu tinha feito a matrícula lá, tudo certinho, eu catei minhas coisinhas na casa do meu pai e, ó, vazei. Aí ninguém entendia o que estava acontecendo, porque minha família era de Rio Claro, e eu morava na República da Guise. Eu lembro. E aí até um pouco começar a conhecer a história, foi muito maluco. E vocês não sabem, mas os meus grandes amigos me ajudaram, me fortaleceram muito, porque eu estava muito fragilizada. Eu não demonstrava isso, mas eu era um serzinho muito frágil, muito frágil. Então, eu queria... Nessa idade, passar
o que você passou. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. Então, sim, nessa idade que você tinha, passar o que passava, enfrentar um futuro incerto, uma aventura, então a gente mais e mais criamos admiração pela sua pessoa, né? sim, mas aí é aquela história, né? Eu acho que todos nós biólogos, a gente tem uma chavinha uma hora na vida que a gente mergulha de cabeça e não quer saber se tem fundo ou se não tem, Mar. É. Em qualquer, assim, a minha foi nessa. Eu mergulhei de cabeça e falei, é aqui que eu vou entrar e se dane. Eu lembro que na fila do RU, lembra quando o RU custava R$1,50 o bandejão? Eu lembro até hoje. E ficava aquela fila enorme, assim. E às vezes eu não tinha R$1,50 para almoçar, cara. Eu não tinha de onde tirar. Aí eu lembro que eu fazia amizade com todo mundo, fácil, não sei o quê. Eu falei, duvido que você não vai pagar R$1,50 para Paula hoje, hein? Aí eu consegui o almoço, entendeu? E eu ia na piada, assim. Eu fazia da minha tragédia piada, não ficava lamentando e ia. Mas, assim, foi uns perrengues bem, bem grosso, assim. Que acho que todos nós passamos na faculdade, né? Formava as filas lá no orelhão para ligar para pai, para mãe, para tia, para avó, para macaco, para papagaio. Mas vocês, principalmente os veteranos, né? Vocês que já estavam lá 2, 3 anos já na vida, o povo é contra trote, né? Essas coisas todas. Mas o meu trote foi o máximo, minha turma inteira amou o trote, porque era um trote super legal, de bom senso, era pura brincadeira mesmo, a gente nunca sofreu violência. Então, eu acho que isso já é a formação do biólogo, né? E a Sabrininha entrou aqui, a Sabrina, dos ecólogos também. A gente juntava a bio com a eco, cara, formava uma comunidade sensacional. Não tem como descrever, né, mano? Não tem como descrever. Hoje, Paulinha, eu tenho amizades muito mais com o pessoal da eco do que com o pessoal da bio. Eu tenho mais amigos da eco, o pessoal do futebol. E a gente criou uma comunidade que a gente fez coisas interessantíssimas lá, né? Então foi muito legal essa época. Nossa, bom demais. Eu morro de saudade. E quem não morre, Paulinha? Quem não morre? Como eu falei para a Andréia, depois que a gente pegou aquela doença do boleto, a gente passa a viver uma vida completamente diferente, né? Bom, nossa, completamente diferente. Paulinha, então, dentro da faculdade, o que você fez? O que você se especializou? Por que você seguiu esse caminho? Bom, para quem não sabe, acho que a gente está só entre amigos, mas depois isso vai ficar gravado. Mas para quem não sabe, o Leandro, que é o seu colega também de turma, o Leandro da Pri, eu lembro que teve uma vez que ele fazia doutorado e eu tive a minha Lorena, minha mais velha, no último ano da graduação, a Marcela no último ano do mestrado e a Marina no último ano do doutorado. Aí eu lembro que quando eu estava grávida da Marina, esse Leandro me encontrou lá ele fazia pós-doutorado, eu acho, nessa época. Um dos corredores da Unesp lá virou para mim e falou assim, ei, mas essa profecia vai longe, hein? Se fizer 2 pós-doutorados, vem mais 2 filhos aí. Eu lembro até hoje dessa fala dele. Ele falou, não, você tem que fechar com chave de ouro com um filho, né? Por que eu estou falando dessa experiência? Porque a Lorena, na minha vida, ela foi na minha turma, a Camila engravidou primeiro, acho que foi no 3º ano, e eu engravidei no 4º ano. E ela foi como que fala? Um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas. Porque, assim, eu encontrei orientadores extremamente competentes, super exigentes, só que jamais esses orientadores me julgaram, de forma alguma. Eu lembro que eu sempre gostei de tudo. A única matéria que eu não gostava, porque eu odiava contar drosófila, adivinha de quem que era? Era do Messa. Eu tinha aula de genética com Messa, e aí a gente ia para as salas de aula lá nas piscinas, né? Lá dentro da... A gente fala piscina porque era tudo transparente, a gente via de fora, via de dentro. E é aquele microscópio, tudo montuado lá, e as drosófilas, né? Olho vermelho, olho não vermelho, albino sem ser albino.
para fazer as contagens. Eu odiava aquela aula, odiava. E a outra que eu odiava também era geologia. Geologia eu detestava também. Mas as outras, eu gostava de tudo. Então eu gostava da botânica, eu gostava dos vertebrados, dos invertebrados. E aí eu comecei a ver que o meu negócio não era estudar uma população, uma glândula, uma coisa muito específica. Eu ia provavelmente para estudo de comunidade. E foi o que eu fiz. E aí, quando eu tive a Lorena, por isso que eu falo que ela foi um divisor de águas, eu tive que me virar, né? Recém-formada, com um diplominha de biólogo na mão e com uma filha no colo. Eu falei, nossa, fudeu agora, né? E eu tinha feito bacharelado. Eu não tinha feito licenciatura. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e fui fazer a complementação para a licenciatura, que dava para fazer naquela época, puxar a licenciatura. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu tinha conhecido o Mauro Galletti, que tinha recém-chegado na universidade. E o Mauro, para quem conhece, ele é Mega Blaster Plus, ele vai ligando tudo, o cara é genial, assim. E quando eu vi aquela pessoa, e eu assisti uma palestra dele, eu falei, meu, é mestrado que eu vou fazer, porque eu sempre quis fazer carreira acadêmica, e eu vou atrás desse cara para ele me orientar, com uma filha no colo. Aí, o que eu fiz? Fui lá conversar com ele, ele virou e falou, Paulo, faz o seguinte, você está fazendo complementação em licenciatura, a prova vai ser no final do ano, você já vai puxando umas matérias especiais do mestrado, que dava para fazer isso. Sim. Aí, o que a louca fez? Matriculou em 4, 5 matérias da licenciatura e mais umas 2, 3 do mestrado, lá como aluno especial. O que aconteceu? Chegou uma hora, meu amigo, que tinha didática no mesmo horário de uma aula especial que eu adorava. Aí eu tive que fazer a minha escolha ali. Aí eu olhei para aquele serzinho no meu colo e falei, cara, eu não vou completar a licenciatura. Tanto é que eu não completei a licenciatura. Eu desisti da licenciatura e fui para aula especial. E aí foi quando eu fiz o meu mestrado lá. Aí na primeira prova eu não passei do mestrado. Eu também. Aí tive que estudar um ano. Tive que estudar um ano inteirinho. Nossa, aquela biblioteca, ela enjoou de me ver. Terrível, assim. Aí eu dava aula, eu deixava a Lorena na escolinha meio período para poder estudar. E era tarde, assim, meio período que eu deixava para ir lá e lá, né? Aí eu passei na prova da biologia vegetal com o Mauro. Aí veio as aventuras, né, Má? Foi quando eu fui lá para Bonito, com a bichinha no colo, fiquei 1 ano e meio lá coletando dados. E foi onde eu mais me encantei ainda, que eu estudava justamente a interação entre peixe, né, frugivoria, né, ictiocoria, com mata ciliar. Lá eu aprendi demais, Eu morria de inveja de você por causa disso, sabia, né? Que você trabalhava em Bonito. Eu ficava louco que eu queria fazer igual. Ai, Má. Cara, que experiência sensacional, cara. Foi muito bom. Maravilhoso, e assim, foi né? muito legal, porque... Você teve a oportunidade de trabalhar com pesquisa num dos lugares mais incríveis do Brasil, né? Então, conta um pouquinho para nós como foi isso lá, Paulinha. Nossa, foi demais, assim. Primeiro, na verdade, eu e o Mauro Galletti, a gente ia de Toyotinha no início do meu doutorado, no meu mestrado, para a gente achar o local, porque eu queria trabalhar com ictiocoria. Eu lia muito Ivan Sazima, lia muito Marli Sazima, estudei com a filha dos dois, com a Cris Sazima. Então, nossa, eu venerava, tanto é que eu fiz uma disciplina no mestrado, no doutorado, com o Ivan, lá na Unicamp, sensacional, de polinização. Sim, ele deu aula pra gente lá em Rio Claro, também adorei estudar, ele é maravilhoso, a visão dele, nossa, incrível, né? Ele é um exemplo incrível a ser seguido. Com certeza, é incrível a visão que ele tem. E aí, o que aconteceu? Eu e o Mauro, a gente foi ver ponto para estudar ictiocoria. Aí eu lembro que eu fiz uma viagem para o Pantanal, primeiro, com o falecido Márcio... Nossa, como que é o sobrenome dele? Aquele que trabalhou com... Nossa, o cara é super famoso, eu esqueci o nome dele. Márcio... Não lembro. Não lembro. Bom, o cara era da Smithsonian, pra você ter uma ideia. Ele era um dos editores da Smithsonian, daquela revista bombadíssima.
E aí, eu fui até com uma gringa era estagiária dele. A gente foi lá para o Pantanal, do Mato Grosso do Sul, ali na região na Fazenda dos Clabin, sabe? Aonde eu fui só 16 vezes. Onde você só foi 16 vezes. Aí eu lembro que eu fui em julho, que estava na época da seca, e aí a gente subiu de avião de bimotor e a gente viu onça em tudo que era bebedouro, porque os bebedouros, eles ficam concentrados, né? Cara, o que eu vi de bicho naquele lugar, eu lembro que a gente foi de barco também, ali num riachinho, num curicho ali. A gente viu ariranha, viu lontra. Que demais. Nossa, foi demais. Só que daí a gente foi ver logística, essas coisas, grana, né? Ia ficar muito caro, porque a gente ia ter que... Eu ia ter que ir a cavalo até o ponto lá de pesquisa, ia ficar muito fora de mão, mas foi uma experiência maravilhosa. Aí, na época, o Zé Sabino estava trabalhando lá em Bonito como consultor do atrativo chamado Bahia Bonita. E aí o Mauro e o Sabino já tinham uma ligação. Aí o Mauro fez uma ligação lá para o Sabino e falou, dá para eu mandar aí uma aluna maluca para estudar aí com você? Ele falou, manda para cá. E aí quando o Mauro falou, tem esse lugar lá em Bonito, tal, só que você vai ter que morar lá. E você vai fazer todas as disciplinas condensadas aqui. Falei, bora. Eu nem pensei duas vezes. Aí eu fiz o pacotinho da Lorena, né? Ela tinha 1 aninho na época. Peguei a Loreninha, né? Um pacotinho. E fomos lá Aí era uma viagem muito doida. E aí chegando lá, eu conheci todos os atrativos, né? Não precisei pagar nada. Conheci o Rio da Prata antes daquela tragédia que aconteceu esses tempos atrás. Sim. A gente começou a fazer um trabalho. Quando eu vi aquilo, eu chorei, Mar. Juro pra você, eu chorei. Eu também, Paulinha. Eu também. É uma situação absurda, né? Absurda, porque o que aconteceu foi em 2010, 2011, mais ou menos. E eu morei em Bonito de 2000 a 2001. Sim. E em 2001, você vê, 10 anos antes, a gente já tinha problemas com os calcários e com a soja que plantavam acima do Rio da Prata. Então, a gente já fazia relatórios, eu lembro que o Zé Sabino era super atuante nisso, tanto é que ele saiu de Bonito para ir para Campo Grande, porque ele se encheu o saco, porque a palavra dele não valia mais nada lá depois de um tempo. E aí, o que acontecia? As explosões de dinamite para tirar os calcários ali, elas impediam a água de se mover, porque ali, como é uma região muito calcária, o lençol freático e a água superficial, ela se confunde. Né? Ela vai ali, ela vai se confundindo. E aí, as explosões com dinamite, elas detonavam esse sistema, e aí a água não chegava, e aí tinha a enxurrada que foi justamente o que ferrou lá o Rio da Prata. A enxurrada chegava no Rio da Prata, mas ainda tinha uma relativa contenção em cima, entende? Porque a gente ficava muito no pé, tinha uma comissão ali da prefeitura, do estado, não sei o quê. Para você ver, né? Os alertas durante 10 anos, e eu garanto que os biólogos, ecólogos que trabalhavam ali não deixaram de fazer esses alertas, e culminou naquela tragédia lá do Rio da Prata, né? E, nossa, eu chorei, porque aquela região ali, mar do céu, é sensacional. Passarinho, só na trilha lá da Bahia Bonita, que eu fiz, eu lembro que a gente fez um levantamento, eu até tirava dúvida com você na época, às vezes de umas espécies que eu não conhecia. A gente chegou só na trilha que eu fazia ali. A trilha, ela tinha nas minhas marcações ali, no máximo 1 quilômetro. Só ali a gente conseguiu identificar 150 espécies. Que loucura, que loucura. Numa trilha. Numa trilha. Outra coisa que foi muito interessante também lá em Bonito, que é assim, quando você mora no lugar, você começa a ver os problemas do lugar. Então, os problemas ambientais, sociais, e foi ali que eu comecei a ver, puta, tem alguma coisa errada nessa história. Quando o turista vai para Bonito, eu não sei como tá lá, que faz milhões de anos que eu não vou mais para lá, mas não deve estar muito diferente, não. O que tinha? Tinha a avenida principal asfaltada, com comércio, lojas, pousadas, hotéis, chuchu, beleza, lindo, maravilhoso.
Você saía daquele itinerário ali, olha, era tudo terra, casinhas pobres, super assim, humildes, né? Porque eu morei lá, então eu morava nessa parte da cidade. E aí, na época, era o Fernando Henrique Cardoso, era o FHC, e as bolsas, elas eram tipo de fome, as bolsas de mestrado. E eu lembro que para eu conseguir sobreviver ali sozinha, eu e a Lorena, só com a bolsa de mestrado, eu fui dar aula numa escola estadual dali. Para você ter uma ideia, né, isso já em 2001. O ensino médio nunca tinha tido aula com um biólogo formado, Má. Que absurdo. Nunca. Que absurdo. Juro. Até aquele momento, quem dava aula de biologia era o enfermeiro, era o geógrafo, era qualquer um sem ser biólogo. Aí chegou a Paula doida, que dava aula de chinelo, calça de moletom e blusa, porque chegava direto do campo para dar aula, para dar conta. E aí outra coisa que eu percebi, a comunidade, os locais, não conheciam os atrativos turísticos. Eu tive a oportunidade de visitar Bonito nessas viagens ao Pantanal, nessas 16 vezes. Então, tudo isso que você está contando, eu não senti tanto quanto você, porque o meu trajeto era rápido. Mas é um absurdo, né? Não, absurdo. E aí eu fiz um trabalho com os meninos, da turma que eu dei aula lá do 3º ano do ensino médio, eu me senti até meio culpada, assim. Metade, sem exagero, metade da turma prestou biologia. Que legal, na UFMS. Que legal. Foi, metade da turma. E eu tive muito privilégio de encontrar com uns congressos de botânica que eu fui por aí. Que legal. Eles seguiram a carreira acadêmica. Que legal. Nossa, cara, é cada uma que acontece na minha vida. E aí eu lembro que eu fiz eu trabalhava lá, meu campo era na Baía Bonita, o aquário natural, um dos atrativos mais sensacionais que tem lá. E aí eu fiz uma atividade prática com os alunos. Então não tinha ônibus, não tinha van, não tinha nada. E eu sempre com a minha bicicletinha, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, quem tem bicicleta? A gente foi de bicicleta. A gente fez um passeio ciclístico. Que loucura. Foi louco. Acho que tinha umas 20, 25 bicicletas. Aí quem não tinha emprestou, alugou, se viraram, que a gente planejou isso. E eu fui com eles para a trilha onde eu tinha o trabalho. Marcelinho do céu. Ali eu me inspirei no meu veterano Marcelinho. Que ali eu falei, da mesma forma que o Marcelo me tocou naquela trilha das borboletas, eu e a Priscila Sintra junto, eu vou tocar esses moleque. Cara, eu lembro que eu engravidei, aí tava de barrigão terminando o meu campo lá, engravidei da Marcela, tava de barrigão terminando. Meu último campo eu fiz com um barrigão de 7 meses e meio, desse tamanho assim, ó. Sozinha lá na... Que loucura, Paulinha. Foi meu último campo. E aí, eu lembro que eles fizeram, de tanto que eles gostaram, sabe? Você vê, a gente tem que fazer pouco, para conquistar sim. O respeito à natureza, o respeito à vida. É pouco que a gente tem que fazer, é pouquíssimo. E aí, depois desse trabalho, aí eu fiz um trabalho encadernado, bonitinho, com as fotos, imprimi as fotos, coloquei os trabalhos dos meninos lá, tudo lá no atrativo, deixei em cima ali, junto com os guias, para as pessoas verem o que eles tinham feito. Cara, foi sensacional, sensacional. Eles fizeram um chá de bebê para mim, que eu lembro que eu tinha um ninho quadrado bege. Eu lembro. Você lembra? De tanta fralda que eu ganhei, eu lembro que quando eu vim embora para Rio Claro, naquele ninho, quase não coube na minha mala. Que legal. Tanta coisa que os meninos me deram. O carinho. Foi uma experiência sensacional. Pelo que a gente fazia, pela dedicação que a gente fazia, né, Paulo? Sem querer cortar você, vou contar uma historinha. Não? Eu dei aula para engenharia civil, que só quer saber de número e concreto, né? Para eles é número e concreto. E uma das moças que fazia aula, ela era cunhada da minha estagiária. Então, tudo que os moleques falavam mal de mim, a minha estagiária me contava. Então eu percebi que a aula, dentro da sala de aula de lousa e giz, estava sendo errado. Eu não estava conseguindo entrar na cabeça dos moleques. O que eu fiz? Comecei a programar aulas práticas para os alunos de engenharia civil. Vamos para o mato fazer aula. Botei o nome da aula de A Procura da Perereca Perdida.
Então, passou a ser uma coisa engraçada, na qual eu percebi que depois da trilha, na qual a gente mostrava na prática a teia de aranha, a folha, o ninho do João de Barro, por que que aquele ninho tem milhões de anos e por que que eu vou fazer diferente daquilo? Vou criar uma casa quadrada, sendo que o ninho do João de Barro existe há milhões de anos. Redondo. Eles passaram a me respeitar. Então, a primeira aula era oi, a segunda aula, vamos catar a perereca, a procura da perereca perdida. Então, eu passei a fazer isso que você fazia, que é mostrar no mato o que é a vida. É muito legal isso. Não, e aí, só puxando o seu gancho, é no mato que é a vida. O triatlon também, ele é uma paixão minha desde a infância. É que a gente vai crescendo, vai tendo prioridade, os boletos vão crescendo, as crianças vão crescendo, os problemas vão crescendo, você esquece tudo, você esquece. E aí teve uma fase na minha vida que deu um plim, acordei, e aí eu lembrei que eu adorava a Fernanda Keller, eu seguia a Fernanda Keller. Eu queria saber de Fernanda Keller. E na minha cabeça infantil, assim, infantil, adolescente, eu falava, putz, cara, um dia eu ainda vou fazer um trem desse. Tanto é que na faculdade eu andava, meu transporte era bicicleta, eu corria, mas... A gente corria, eu lembro que eu corri uma vez com você, a gente fez 10 quilômetros, foi muito legal. Foi! Muito legal. E na faculdade eu já fazia isso, mas isso nunca veio na minha cabeça de juntar os três, sabe? Nunca. Mas sempre veio comigo. E aí uma das coisas que eu mais me apaixonei no triatlo, e o que eu virei triatleta, e vou ser triatleta até ficar velha, corcunda, é a natureza, Maia. É a natureza. Quando você faz o triatlo, você está em contato direto com a natureza. Cara, nadar no Lago Paranoá é uma das coisas mais sensacionais. Bom, a gente acampou junto, né? Nadar no bonete lá, nadar na... já era minha paixão já, fazer aquilo. Aquela vez do caiaque, que você foi de caiaque, remando, imagina, que maluca! Eu olhava e falava, gente, que isso, que legal. Eu lembro até hoje. Nossa, sensação do caiaque carregando um monte de treieira. Aquelas trilhas. Era escalada que a gente fazia. Aquilo lá é corrida de montanha, mano. Então eu sempre estive... A biologia e os meus amigos malucos, eu sempre estive inserida nessa história, mas nunca tinha me ligado que isso era sensacional. E aí, o triatlo me trouxe tudo isso. Tanto é que todas as vezes que eu tô pedalando, eu lembro do André Pavani. Lembra do Pavani, né? Lógico. O Pavani, o Mala. O Mala. Quantas vezes eu não fui com aquela minha bicicleta pesada pedalar com os caras ali para Cordeirópolis, Santa Gertrudes, e Peúna com gordo de bicicleta, você lembra disso? Sim, lógico. Ver caverna e Peúna de bicicleta. Você imagina? E parar no bar e ter dinheiro só para tomar uma tubaína. Você imagina? Cara, nossa senhora, era sensacional. E aí quando eu tô no triatlo, esse prazer... Essa coisa com a natureza que a biologia me traz. As memórias sensacionais que eu tenho com você, com o Gordo, com Mala, com as meninas. Vem tudo à tona, cara. E aí aquilo fica tão prazeroso para mim que não tem como eu parar de fazer o negócio. Então, as pessoas que não me conhecem dessa época, às vezes elas estranham. Porque eu passei por uma fase muito, muito escura na minha vida. Todo mundo passa, né? Passei por uma fase super obscura, nossa, com compulsão alimentar, depressão, que eu fui descobrir depois que aquilo ali era depressão, paraná. Aliás, quando você esteve em casa, eu estava num processo depressivo, né? Não estava bem. Só que a gente vai descobrir isso depois. Né? Foi logo depois que eu saí, que eu fui na sua casa, que você mudou, que você começou a correr e treinar. Foi 2 anos depois. Exatamente, 2 anos depois. Que legal. E aí, uma coisa junta a outra. Uma coisa junta a outra. Eu gosto muito da fala do Bibo, né? O Bibo, ele sempre foi político, ele sempre foi ativista, militante. Eu lembro de uma vez que a gente estava no RU ali, e estava ele, a Bilar. Eu acho que eu convivi mais com a turma de vocês do que propriamente com a minha, né, na verdade.
E tava ele e a Bilá, e eu lembro que ele sempre cheio de compromissos, e eu lembro que ele sempre andava com uma agenda. Você lembra da agenda? Uma agenda que era dessa grossura aqui, ó. Ele andava com a agenda pra cheio de coisa, cheio de coisa. Aí eu lembro que eu falei, nossa, Bibi, mas quanta coisa. A gente reclamando da prova, e que agora a gente ia pro sujinho tomar uma cerveja, né? A gente reclamando dessas coisas bestas, né? Uhum. Aí o Bibo mostrou a agenda dele, assim, que eu, sempre curiosa, né, quis ver. Eu lembro da agenda do Bibo. Milhões de coisas a fazer, né? Milhões de coisas. Não foi à toa que a sua turma conseguiu a casinha, que tá lá até hoje. A sua turma conseguiu coisas inimagináveis naquela universidade. E aí vem a Andréia falando, que era até hoje, né? Uma militante ferrenha também. A gente tem altos papos. E aí o Minduim, essa turma toda que conviveu demais com a turma de vocês, que daí fez parte do CA. Eu tive a honra de fazer parte do CA também. Nossa, foi uma formação, posso dizer que foi uma formação para a vida completa, a minha graduação. Nós tivemos muita sorte, né, Paulinha? Porque as nossas experiências de vida foram muito enriquecedoras, né? A gente teve contato com pessoas incríveis, o Bibo, o Gustavo e tantos professores e outros que a gente acaba nem lembrando aqui e que a gente ganhou muito, né, com esse aprendizado, né? Foi muito legal, muito bom. Nossa, assim, eu só tenho que agradecer, porque a graduação, para mim, foi o foguete da minha vida, assim. Foi o foguete. Porque a gente convivia, como você disse, com a biologia, com a eco, aí a gente ia na festa da geologia, aí a gente ia para a roda de ciranda lá atrás, como chamava aquele lugar da geologia, que era um cantinho assim? Eu não lembro. Da geologia? Você lembra? Não, Paulinha, não lembro. Umas rodas lá. Sim, eu lembro dos eventos, mas agora do nome... tinha um nome lá. E aí eu convivia com a educação física, tanto é que eu, como bichete, eu tomei 2 trotes, você sabe disso, Sim, né? Eu tomei o trote da biologia e da educação física, porque todo mundo achava que eu era bicho da educação física. E aí, eu vivia em República de Todo Mundo e ia para aquela piscina sensacional na hora do almoço. Então, era muita convivência, era muita informação chegando. Na minha cabeça, aquilo lá purulava, cara. E aí, de final de semana, a gente ia para a praia e aí, de repente, a gente estava fazendo as falésias lá do sul da Bahia, que você não pôde ir. Sim, naquela viagem. A viagem que eu mais me arrependo de não ter ido, Paulinha. Olha, nunca mais eu falei com o Fernando. Nunca mais na minha vida. A gente teve as nossas diferenças, foi bem complicado, mas eu cobrei as fotos dele, todas as fotos, que ele que era o rei da grana, né? Então quem tinha máquina e tinha grana para revelar era ele. Já pedi milhões de vezes as fotos, não sei nem se ele tem ainda, se ele tacou fogo em tudo. Mas, cara, que sensacional, bicho, que sensacional. Foi uma das viagens mais legais que eu vi vocês fazendo, que eu fiquei morrendo de vontade de querer ir. Nossa, Marcelinho, que sensacional. E aí, a maturidade, né, ela traz... rolou muita mágoa, rolou muita treta no nosso final, acho que foi bem pesado, principalmente para mim, foi muito pesado. Eu lembro disso, Lembro disso. Foi pesadaço, assim, pesadaço mesmo. Mas hoje, aos 47 anos, eu posso dizer que eu não seria a Paula que eu sou hoje se eu não tivesse enfrentado tudo que eu enfrentei na graduação, porque a graduação para mim foi um resumo da vida, assim. Então, foi lá que eu aprendi sobre o que era relacionamento abusivo, foi lá que eu aprendi sobre o que é se dedicar, foi lá que eu aprendi sobre amizades verdadeiras, foi lá que eu aprendi... Então, foi o luxo e o lixo, foi o prazer e a dor. Então, não dá para eu descrever.
Na verdade, eu estou escrevendo um livro, já faz uns 3 anos, eu vou escrevendo uns capítulos quando eu tenho tempo, eu tenho tudo no meu computador. Que legal, mas é muita legal. história, mano. É muita história que em uma hora aqui não dá para contar. Não, imagina. Interunesp. Mais do que o Interunesp. Sim. Interbio, as provas de natação e tantas outras coisas. Interbio, e aí, se eu for fazer, e é legal, assim, acho que você já teve essa fase da maturidade, né? Na maturidade, essa idade que a gente está, a gente olha para trás, e aí a gente vê o que foi bom, o que foi ruim, a gente consegue separar o joio do trigo. Sim. E aí, no esporte, eu estou evoluindo agora no esporte. E aí, no início, quando eu comecei a correr novamente, eu não entendia por que eu tinha tanto prazer de fazer aquilo. Porque todas essas memórias boas de prazer da vida que eu tinha aprendido estava tão apagado por conta de depressão, de um monte de outras coisas, que eu não conseguia resgatar. E aí, de uns tempos para cá, nos treinos e nos ciclos de treinamento e nas competições, e nessas lives aqui, que eu consigo fazer com vocês, que é sensacional. Porque quando você me pergunta quem é Paula, eu não estou falando para você, nem para a audiência, eu estou falando para mim mesma. Quando eu participo de uma live assim, eu fico pensando, putz, quem que é a Paula? Isso leva a refletir mesmo, sabe? Sim. E aí, a pessoa que eu me tornei, às vezes as minhas filhas falam, nossa mãe, como você conseguiu fazer tudo isso? Má, eu não sei. Às vezes as pessoas me perguntam, como que você conseguiu? Eu não sei, eu só vou, sabe? Às vezes a gente faz essas coisas, Paula, pela garra, né? Pela nossa força, pelo nosso vontade de querer viver, de sobreviver aos problemas, né? E no seu caso, a gente tem um exemplo muito grande. Eu falei para você e vou falar de novo. Quando a gente descobriu quem era a Paula, o que a Paula passava, a gente criava cada vez mais admiração por você, porque você, para mim, era um exemplo de pessoa. Como essa criança consegue aguentar essa pressão e continuar rindo desse jeito? Então, mostra o quão guerreira, por isso que eu te chamo de guerreira toda vez. A gente vê, imagina, a gente foi acampar na praia e você tinha uma canga para cobrir, eu lembro até hoje, dentro da barraca, você dormindo com uma canga no chão. Então, como pode uma pessoa fazer isso e ter tanta garra e dar risada e acordar de bom humor? Então, é um exemplo de vida, Paulinha, que as meninas têm aí com você, de ver e se inspirar em você e tantas outras pessoas, né? É muito legal isso, mostrar o quão forte nós somos sem saber, né? Não, sem saber. Imagina. Eu lembro, cara, nas festas, nos bailes lá que tinha baile fantasia, tinha que pagar lá, era pouco, né? Mas tinha que pagar um ingressinho. Nas festas das rap, né? Tinha que pagar ali um ingressinho para ajudar o povo lá com conta de água, conta de luz, né? E tinha festa em rap de segunda a segunda, né? Se quisesse, tinha de segunda a segunda festa. E eu lembro que o ambiente da universidade, daquela época, né? Eu não sei hoje como mudou demais, né? Mas o ambiente da nossa época ali, de universidade, cada um sabia quem era cada um e ninguém julgava ninguém. E simplesmente o meu copo de cerveja estava sempre cheio. As minhas entradas nas repúblicas, quando não tinha dinheiro, eu sempre entrava. Não tinha essa, sabe? E ninguém nunca, nossa, mas ela não paga, nossa, mas não sei o que. Nunca ninguém falou isso pra mim. Eu lembro que teve uma época que eu vendia camiseta, porque eu vendi o almoço para comprar a janta, né? E aí eu lembro que tinha aquelas camisetas da Bill, né? Que a gente fazia, eu pegava as camisetas consignadas, eu lembro que era R$10 as camisetas. E aí eu vendia, eu comprava por 8 e vendia por 10 para ter os R$2 ali de lucro para mim. Meu, o que essa galera me ajudou comprando camiseta, cara, tinha gente que nem tinha, ligava pro pai pedir emprestado, no outro dia aparecia com R$10 para mim. Era sensacional. E aí eu lembro que teve uma vez que eu não consegui entregar umas 2 camisetas, nem lembro o que aconteceu,
as pessoas ficaram sem as camisetas e não quiseram dinheiro de volta. Simplesmente assim, sabe? Do nada. Nunca teve cobrança, nunca teve nada. Então, eu lembro do primeiro jantar que eu fui na sua casa, você morava com o Gordo, lá atrás da Unesp. Vocês tinham um aquário desse tamanho. Eu, bichete, cara, sem saber o que estava acontecendo, né? Então, eu fui super bem recebida, cara. Foi um acolhimento sensacional. Apesar de alguns relacionamentos, né, terem praticamente acabado comigo uma época, né? Eu sou até muito grata a isso que aconteceu. São porque aprendizados da vida, né, Paulinha? Demais da conta, demais. Assim, eu jamais quereria que minhas 3 filhas sofressem o que eu sofri. Nunca na minha vida. Tanto é que eu as eduquei para isso. Porque nem orientação a gente não tinha, né? Uhum. A orientação que a gente tinha meu, se vier chorando, leva um tapa. Né? Era mais ou menos... Era por aí. Bom, Paulinha... Voltou? Oi? Oi. Cortou? Não, pensei que tinha travado. Não, imagina. Paulinha, agora formada, doutora, o que te levou a Rio Verde? Conta um pouquinho agora da sua fase formada, professora, pesquisadora, triatleta, que mais? Mãe de 3 meninas incríveis, ativista para defender as pessoas com portadoras de necessidades especiais, que eu acho assim uma situação muito interessante para a gente comentar um pouquinho agora, querida. Por favor. Não, então, aí o que me trouxe para Rio Verde foi o limbo do pós-doutorado, né? A gente tem que falar que pós-doutorado é quando doutores saem no mercado de trabalho, não tem concurso para prestar na sua área, que foi meu caso, não tem empresa que paga o salário que é para ser adequado. Sim. Universidades não pagam o seu salário de doutor, você entra como mestre, e olhe lá ainda, como graduado, você recebe. E aí eu estava morando em Corumbataí, nessa época, já com as 3 meninas, e aí formada no doutorado, diploma de doutorado, e pobre de Maré Desci. Simples assim. Não tendo grana para pagar uma conta de água nem uma conta de luz. Aí o que eu comecei a fazer? Uma das minhas boas capacidades é escrever. Eu sou uma das minhas melhores competências, assim, como profissional, é escrever. Então, comecei a escrever projetos. Nossa, eu consigo aprovar vários projetos. Eu consigo pegar o escopo certinho e fazer o negócio girar, né? E aí, eu comecei a mandar projeto para pós-doutorado. Pós-doc. Aí, o que me trouxe aqui para Rio Verde? Justamente o pós-doc. Só que daí veio um e-mail para mim, do nada, assim, milagrosamente, pedindo o meu perfil, que precisava o meu perfil do mestrado, que era trabalhar com fenologia, fitossociologia, tananã, e estava precisando, porque a pessoa tinha desistido da bolsa de pós-doc aqui, que era por aquele programa PNPD, certo, da CAPES, e aqui no IF Goiano, eu nem sabia onde era Rio Verde. Nem sabia. A menina falou, precisa de você para janeiro de 2012 aqui. Eu falei, tô indo. Depois que eu falei, tô indo, que eu fui lá no mapa onde era Rio Verde. O que eu fiz? Então foi assim que eu caí aqui. Foi isso. Eu fui atrás da grana mesmo, da bolsa, porque eu precisava pagar meus boletos. Aí chegamos aqui em Rio Verde em janeiro de 2012, com uma mão na frente e outra atrás. Você sabe como que é a vida de bolsista. Você tem que trabalhar um mês para receber o mês. Então foram 30 dias de puro perrengue, que tinha 3 meninas, né? Casa para alugar, boleto para pagar, mas aí a gente vai se virando nos 30. E aí cheguei em janeiro para fazer o pós-doc. Em agosto, aí dentro do IF eu conheci várias pessoas, fiz vários contatos que gostaram do meu trabalho, e aí me chamaram para trabalhar na UNRV como professora da engenharia ambiental, como contratada. Falei, putz, vou, né? Aí vim para a UNRV em janeiro de 2012, para engenharia ambiental. Comecei com 18 horas,
E hoje eu estou com 40 horas concursada, porque daí rolou um concurso em 2015. E a UniRV aqui, ela é uma das poucas, né? Acho que tem umas 3 no Brasil, aquelas faculdades híbridas, de um edital de muito tempo atrás, de 1970, 1973, que era a fundação. Então, na verdade, ela é do município, então eu sou servidora pública aqui de Rio Verde, ela é uma faculdade municipal, só que ela tem essa brecha dos alunos pagarem mensalidade. E aí, estou aqui na engenharia ambiental. Infelizmente, o nosso curso acabou de engenharia ambiental. Sério? Eu não sabia disso. Sério. Acabou o curso de engenharia ambiental. Agora eu sou a professora que estou na nuvem, estou no NDC, né? Mas quando você falou da engenharia civil, como a minha cadeira é gestão ambiental na faculdade, eu dou aula para todas as engenharias, como você da engenharia civil. Então, eu dou aula na engenharia civil, na engenharia mecânica, dei aula na biologia. A biologia acabou aqui também, mas Poxa. Não tem. Cara, que tristeza, Marcelinho do céu. Absurdo, ver um curso, né? É um absurdo, é um absurdo. E aí a pesquisa foi meio que enviesando, sabe? Agora eu estou mais para a área humanitária da biologia, vamos dizer assim. Eu estou para uma ecologia humana, mais para esse lado. E aí, por conta da Marina, eu estou também agora fazendo parte da Associação Desportiva Paralímpica de Rio Verde, que é a DESPARV. Então, eu sou sócio cofundadora da associação, estou como secretária, auxilio lá o presidente, taraná, e a gente está fazendo barulho aqui em Rio Verde. A gente tem que botar essas pessoas com deficiência para botar a cara aqui, para a gente fazer barulho. E aí a gente já está conseguindo fazer algumas coisas já. Então, a minha vida ela está super dividida. Então, agora eu estou dando aula na agronomia, que é bem complicado dar aula na agronomia, que eu sei. Eu dava aula para engenharia florestal do lado da agronomia. E eu lutava, Paula, para a criação de um parque. Eu não dei aula para agronomia, eu dei aula para florestal e outros cursos. E falando do parque, Paula, um parque não é um Brasil inteiro, era um buraquinho no meio do nada. Os alunos da agronomia me xingavam no percurso de sair de uma sala para ir para outra, os alunos ficavam me xingando. Eu achava aquilo, como pode? Eu quero o bem-estar do filho desse filho. E o cara me xinga. Desse filho? Eu quero que o filho desse filho tenha água. E o cara fica me xingando porque eu quero um parque que nem vai afetar um milésimo, que por sinal vai dar água para ele poder irrigar a maldita da soja que ele queria plantar. Então é uma luta absurda, né? Continua, Paulinha, por favor. É foda. Não, é foda. E aqui a gente está na capital do agronegócio. É uma luta muito triste. Porque a gente não quer o fim deles, a gente quer o melhor para eles. E eles não entendem isso, né? Exatamente. E aí a gente vem de um corpo docente, de uma formação muito arcaica, e que forma meninos de forma muito arcaica. Sim. Eu tenho a sorte de ter alguns alunos ainda que estão um ponto fora da curva, sabe? Já percebe que eles estão notando isso no campo, e que daí eles já falam em agrofloresta, eles já falam em plantio diferenciado, eles já falam, né, nessas coisas, mas são muito poucos ainda. Muito poucos. A realidade aqui de Rio Verde é muito triste. Não é só Rio Verde. Então, a minha pesquisa... Sim, mas aqui você vê na carne, Marcelinho. Na carne, porque a soja sai daqui, cara. A soja, o milho, o sorgo, sai daqui. E aí você olha na saída da escola da Marina, eu tô com meu golzinho 2008, quitado, bonitinho, funcionando. É o único desse tipo lá. Aqui você só vê caminhonete. O custo de vida aqui em Rio Verde é mais caro que Brasília. Imagina, eu falo isso, as pessoas falam... Não é. Se você olhar lá no censo do IBGE, ou se você for na Wikipédia mesmo, pesquisar Rio Verde, sabe qual que é a renda per capita daqui? Não. 39 mil reais. Que loucura. A renda per capita. Agora, cadê minha parte nessa renda per capita? Difícil, né, Paula? Cara, só tem... Difícil. O pessoal que tem grana aqui nem sabe a grana que tem, mano. Sim.
É muito difícil trabalhar com esse tipo de perfil de aluno, entendeu? Sim, é complicado, é uma luta muito complicada, muito dura, porque eles têm uma formação e uma desinformação muito grande, principalmente da nossa área. Quando eles falam, não, esses ecólogos, que nem eles chamavam a gente de barriga verde, de cueca verde, a gente não luta, Paula, para mandar ele para o espaço, a gente luta para que ele tenha água, para que ele tenha um ar limpo, para que ele tenha um alimento saudável. E parece que a gente, sabe, está falando com a parede acho que é mais inteligente que muitos que têm essa influência negativa de... Com certeza. E aí uma das minhas maiores dificuldades aqui é justamente o curso de agronomia, que é o carro-chefe aqui da universidade. Começou com o curso de agronomia e agora está com a medicina, que também é outro carro-chefe agora. Mas os outros cursos tradicionais, eles vão acabando. E então engenharia, tudo que é de ambiente aqui, se você falar de alguma coisa ambiental, você pode crer que você vai à falência, não vai virar nada. É difícil. Porque o ambiente não está mais na moda, né? É difícil. Então, a minha pesquisa agora, mas como professora aqui, eu me desenvolvi bastante, eu coordeno TCC, tenho umas coordenações, e agora eu estou enviesando mais para o lado da extensão. A extensão sempre foi minha paixão, sabe? E agora, com quase 10 anos aí de universidade, vai dando, e concursada, vai dando pra gente botar as manguinhas de fora, sabe? Então, agora a gente tem um programa que chama Engenheirando Sonhos. Que legal! O Engenheirando Sonhos, ele constrói tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência, dá apoio psicológico, agora a gente está com conversa também com a Faculdade de Medicina, então é um programa muito grande para a gente acolher tanto as pessoas com deficiência quanto seus cuidadores, porque os cuidadores, eles são muito abandonados. A gente olha só para as pessoas com deficiência, sabe? E aí, esse programa, ele traz também o acolhimento para os cuidadores. Certo. E aí, agora eu estou angariando aí para essa área de extensão, porque, assim, existe muito preconceito contra a extensão. Sem a extensão, eu acho que o carro-chefe, na realidade, das universidades, não teria que ser pesquisa, tem que ser extensão. A extensão, ela traz dados, milhões de dados para fazer pesquisa, é o contrário. Se a gente começa com a pesquisa e com a educação só, a gente afunila demais o negócio. A extensão, ela tem um poder de coletar dados sensacional. E aí, eu estou tentando mostrar aqui isso na universidade. Então, não consegui aprovar o projeto lá na Pró-Reitoria de Extensão. A gente já está trabalhando nisso, oficialmente na universidade. Foi esse ano que a gente conseguiu, porque teve pandemia, tarará. Mas já faz 3 anos que a gente está trabalhando na Surdina nisso, construindo essas coisas, sabe? Então, eu acho que agora eu estou dando um viés na minha carreira aí mais legal. A nossa vida é essa, Paulinha. Nós temos que nos adaptar às mudanças que acontecem constantemente, principalmente por essas coisas erradas que essas faculdades, que essas cidades... a mesma coisa, Paulinha, eu lutei durante 12 anos pela construção de um parque na cidade. Então, o que acontece? As pessoas, as mineradoras, falavam para todo mundo que tudo ia ter que fechar, todos os comércios, que todo mundo ia ter que abandonar tudo para viver do turismo. Olha que absurdo. E o que a gente queria era um parque desse tamanhinho, no meio do nada, num buraco, que ninguém tinha como entrar lá. Então, assim, é uma luta absurda. A gente não queria mandar ninguém para a Lua, a gente queria água e um lugar preservado para o turismo, para gerar emprego e renda. A mesma luta sua. Então, assim, cada coisa triste que eu espero, Paulinha, agora com essas mudanças que a gente está vendo, com essas tempestades de areia, que em breve as pessoas acordem, e isso que eu estou tentando fazer agora com essas lives, Paulinha,
de mostrar para as pessoas quem somos nós, biólogos, quem é você, com esse coração maravilhoso, com essa cabeça incrível de querer ajudar. Você não quer ficar milionário, você quer ajudar as pessoas, como todo mundo, como quase todos os biólogos. Então, por isso que eu quis fazer isso. Precisamos acordar as pessoas, dar um tapa na cara delas, porque, você imagina, água é tudo. Uma cidade sem água não tem energia, é crise, é fome, é violência. Então, por isso que eu estou fazendo isso, Paulinha. Você acompanha meu Facebook. Eu falo de barata, eu falo de gafanhoto, eu falo do mico. Qual a importância do carcará, qual a importância do beija-flor. Eu fui numa reunião, eu contei para André, eu fui numa reunião na qual eu expliquei soluções para todos os problemas de saúde da cidade, que a moça falou, olha, esses são os maiores problemas, eu passei, eu tenho a solução para tudo. Pergunta se alguma cidade me procurou para tentar resolver. A moça perguntou para mim se o pavão ia comer o olho do filho dela, que tinha um pavão na escola. E os pais queriam que o pavão fosse removido da escola, porque o pavão podia devorar uma criança, matar uma criança. Eu falei, como matar? Meu Deus! Olha o tamanho da ignorância, Paulinha. Uma diretora de um colégio pediu para eu tirar o gambá. Eu falei, professor, é o 10º gambá que eu tiro da escola. Vamos fazer a escola passar a viver com o gambá? As crianças conviver, aprender, construir um abrigo. Paulinha, a professora nunca... Ela é parente de um amigo nosso. Ela nunca mais me chamou, eu nunca mais entrei naquela escola, porque eu sugeri a ela conviver com o gambá, sabe? Então é uma coisa muito triste. Eu espero que com isso, com o que nós estamos vivendo hoje, com essa crise, eles acordem, eles tomem um chacoalhão e mudem, né? Não, mas e sabe o que é pior, assim, que eu acho? É que, não, primeiro, né, essa sua iniciativa é sensacional. Sensacional. A gente tem que vir mesmo falar, tem que falar quem que são os biólogos, né? Que nem o Globo Repórter, o que comem, o que fazem. Como vivem, né? De onde eles vêm, como vivem. Porque quando a gente fala a palavra biólogo, as pessoas parecem que estão vendo um demônio na frente. É a sensação que eu tenho. Ou torce o nariz, porque a gente é vagabundo, fumador de cigarrinho do capeta. E eu falo isso em todas as minhas aulas, e os meninos eles ficam rachando o bico de dar risada, que deve ter um monte de maconheiro nas minhas aulas, tudo enrustido, sabe? Eu falo, vocês acham que biólogo, ecólogo, o povo da parte ambiental, ambientalista, é tudo um bando de doido que fica meditando embaixo de pirâmide de metal e fuma um cigarrinho do capeta, eu falo para eles. Não tem nada disso. Né? E aí eu vou começando a abrir a cabeça dos caras, falar, biólogo sou eu sou biólogo, eu tenho amigos sensacionais que são biólogos. Então eu volto a falar a minha fala do início, Mar. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso em reunião de professores, tem uns professores aqui que torcem o nariz para mim, mas não tô cagando e andando, tem que torcer mesmo o nariz, porque eles têm que aprender, começa dali da formação. Então o meu medo já começa dentro da universidade, o corpo de professores, não são todos. Mas tem uma grande maioria que é quadrado, que não entende, que não quer entender. Então, eles estão formando pessoas também do mesmo nível. Então, o que eu falo aqui sempre é o seguinte, a gente vive, infelizmente, o auge do analfabetismo biológico. O Fritz J. Capra fala sobre isso. A gente vive o analfabetismo ecológico e biológico. Por isso que as pessoas acreditam nesses absurdos que é pavão matar criança. Acredita no absurdo que a cobra vai fazer mal, mas o pernilongo não faz mal. O pernilongo é de boa, né? Como você sempre diz nas suas palestras, um dos piores inimigos que a gente tem, e se a gente tem que ter medo, é do mosquito. Não é da cobra, não é do sapo, aí o cara vai lá e mata o sapo. Sim. Aí vem o mosquito da dengue e devora ele Então é um analfabetismo, assim, terrível. Tem gente aqui que acredita ainda que tomar manga com leite mata. Sabe esses trem? Sim. Nossa, Paulinha, cada coisa que você escuta. É em todo lugar. O desconhecimento com relação à vida. As pessoas perguntavam, você não tem medo de onça? Você não tem medo de cobra? A cobra vai correr atrás de mim. Como que ela vai correr? Por que ela vai correr? Olha o seu tamanho. A cobra é um bichinho desse tamanho.
Então, assim, é um absurdo o desconhecimento. E pessoas jogando veneno na água. Assim, Sim. pessoas próximas. Eu tenho parentes que botaram fogo no resto de mato da casa. Eu falei, por que você queimou? Isso aqui é adubo. Sabe? Estragou, poluiu o ar, jogou gasolina que inviabiliza aquele produto, aquele resíduo como um alimento, como um adubo. Então, assim, nosso trabalho ainda é muito grande para educar essas pessoas. Olha, nesse programa que eu tô falando de Engenheirando Sonhos, às vezes as pessoas falam, nossa, mas ela não é bióloga, ela não trabalha com bicho, não sei o quê. Eu trabalho agora com bicho chamado homem. Então, tem uma parte do programa, é o pior. E aí tem uma parte do programa que é da minha responsabilidade, que são vários professores envolvidos, mas essa é da minha responsabilidade, que chama-se Educação para a Inclusão. Mas, educação para a inclusão, às vezes a pessoa vai olhar e vai falar assim, então é só para a gente aceitar quem anda de cadeira de rodas, é só para a gente aceitar o cego, é só para a gente aceitar o que tem paralisia. Educação para a inclusão é pura biologia, você acredita? É lógico. É pura biologia. Porque quando eu vou apresentar a minha filha Marina, que nasceu com mielomeningocele, eu tenho que explicar para essas pessoas, né? Essas pessoas, que o problema dela não vai ser resolvido na igreja, não vai ser resolvido pelo pastor. Você não sabe o tanto de gente que para a gente na rua e fala, vai na minha igreja que ela vai voltar a andar. Eu falo, amigo, vem cá, deixa eu falar um negócio para você. Essa é uma questão biológica. A má formação dela foi no meu ventre. Ela não tem nem a ligaçãozinha neurológica. O sinalzinho não vai chegar lá. Então, já vieram me perguntar de célula-tronco, de não sei o quê. Eu falo, amigo, vem cá. Aí você tem que fazer uma explicação biológica para essas pessoas entenderem. É a mesma coisa quando a gente fala de síndrome de Down, é a mesma coisa quando a gente fala de autismo. Sim. Hoje não é mais autista, é o espectro autista. Sim. Aí as pessoas acham que o autista é aquele que vai ficar assim, olhando para sua cara, batendo com a cabeça na parede, que são os mais severos. Os mais severos fazem parte de menos de 1%, né, disso. A Kelly, a minha esposa, ela é especialista em avaliação de espectro autista. E ela falou que eu sou autista. Que eu tenho espectro de autista, porque eu tenho um comportamento de ficar balançando. Então, Você deve ter o Asperger. Todos nós temos diferenças, todos nós, e é isso que a biologia linda, maravilhosa, nos aproxima. Exatamente. Essa história do espectro autista, eu sigo vários pesquisadores que estudam, neurologistas, da neuropedagogia também, da psicopedagogia, eu sigo vários. E principalmente lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, eles já estão vendo o espectro autista não como problema, não é deficiência, é a biologia de novo, a evolução entrando no trem. É a diversidade cerebral da humanidade que está mudando. Isso chama-se o quê? Evolução, Charles Darwin. Sim. E as pessoas não entendem o que a gente fala. Elas ficam olhando pra gente e falando, nossa, que maluco, fumou um cigarrinho. Muito diversidade neurológica. Sabe aquele quadradinho que tentam botar a gente? A gente não tá dentro de um quadradinho. A biologia, eu falo pros meus alunos. Tava dando aula de sistemática vegetal outro dia pros alunos lá. Uma prática que deu pra gente fazer. Eu falei, gente, deixa eu explicar um trem pra vocês. Biologia, nada é regra. Tudo é exceção. Na biologia não adianta você... mas a gente não está juntando critério, né, para estudar taxonomia, para juntar no mesmo grupo. No mesmo grupo, nada é regra. Tudo é exceção. Você pode juntar um monte de flor com a mesma forma de liberação de grão de pólen, né, de deiscência da antera, e eles não são o mesmo bicho, aí. Sim. Não é assim que funciona. Sim. Aí você vai querer explicar para eles com evolução que existe um beija-flor único, de uma espécie única, que vai polinizar apenas aquela espécie de planta. Eles não entra na cabeça. É muito difícil. Não entra na cabeça. Sim. Paulinha, eu conheci um senhor semi-analfabeto que não terminou a 2ª série
e ele disse isso que você acabou de falar. Em biologia, nada é, tudo pode ser. Porque é uma diversidade tão grande. E outra, e essa diversidade nunca acaba, nunca para de se diversificar. Sempre coisas... Nunca! Sim. Nunca, nunca. É o que eu falo para os meus benditos alunos da agronomia. Eu falo, gente, a tia Paula aqui não está falando que a profissão de vocês é uma bosta, que a profissão de vocês vai acabar com o mundo. A tia aqui está falando... Qual que é a diferença? Aí eu faço a seguinte pergunta para eles. Qual que é a diferença do latifúndio atual para o latifúndio de 1530, quando começou a plantar cana-de-açúcar? Aí eles viram para mim, verdade, né? Tecnologia. Eu falo, que tecnologia? Se nem a irrigação os caras sabem fazer a manutenção certa para não desperdiçar a água. Se o agrônomo chega lá com a quantidade da molécula de origem para matar o fungo, beleza. Só que não faz o que o agrônomo mandou, porque regra de 3 não vale ali. Porque aquilo precisa de mais. Então, eu não vou fazer 2 aspersões, eu vou fazer 3. Então, cara, é terrível isso. Eu convivi muitos anos com proximidade de plantações de tomate. O tomate recebe veneno 36 vezes em 3 meses. 36 aspersões de veneno e todo tipo que você imaginar. Então, assim, será que tem tanta praga? Não, quem que recomendou? O vendedor de veneno. Por quê? Então, assim, desconhecimento, ganância, interesses financeiros sobrepondo o nosso conhecer, o nosso saber. Então, é muito triste isso. Nossa, é triste demais. E aí, voltando lá do programa de extensão de engenharia de sonhos, esse negócio da diversidade cerebral, dessa parte evolutiva, sabe? Isso tá embaixo do nosso nariz, né, Mar? Sim. Embaixo do nosso nariz tá acontecendo isso. Sim. A diversidade. Tanto é que já existem linhas teóricas, que eu gosto de ver alguma coisa sobre evolução, mas dessas linhas teóricas até, que agora o ser humano ele mexeu tanto no ambiente, e está mexendo tanto na nossa própria genética, na nossa própria adaptação ao ambiente, que na verdade a evolução humana, ela não está sendo mais a ótima. Sim. Está sofrendo um impacto gravíssimo. Paulinha, o secretário de Agricultura me contou que a cidade de Itapeva, onde eu trabalhei, o açude que fornece água para a cidade recebia 11 agrotóxicos. Dos 11, 9 eram altamente cancerígenos. Olha que loucura! A água que vai para a cidade. Aí eu conversei com a secretária de saúde e perguntei para ela os índices de câncer. Quantas pessoas com câncer? Ela falou assim, Itapeva é uma das cidades que mais pessoas com câncer tem. Olha isso. Então, o homem está selecionando desse jeito que você falou, de uma forma errada. Olha que coisa. E, só para você ter uma ideia, ele pediu para que eu fosse contratado para ajudar. A prefeitura negou, não tem dinheiro. Aí eu descobri que a prefeitura tinha 50 funcionários que ganhavam 50 pau. Então, olha que loucura. Jogava dinheiro fora com pessoas que não trabalhavam e os munícipes bebiam água podre. Então, olha que loucura. Não, exatamente. E aí, é por isso que eu falo que a biologia é tão ampla, a biologia ela dá uma formação muito horizontal para a gente. A biologia ela é totalmente horizontal. Então, a gente vê os colegas falando aqui desde política, né? O Bibo foi candidato, falando de uma gerenciadora de um C, que é a Andrea, falando de uma pesquisadora, que é a Carla, né? É muito amplo esse conhecimento que a gente tem. Então, eu escuto muito colegas falarem de outras formações, falarem, nossa, os biólogos que eu conheço já dá para ver que é biólogo na primeira fala, na primeira frase. Porque eu acho que a nossa formação, ela deveria ser a base para todas as outras. Sim. Todas as outras vai. Sim, lógico. Todas as outras. Sim. Então, acho que educação de qualidade, ela passa por formar as pessoas biologicamente, né? E formar as pessoas politicamente. Sim. Porque nós somos seres
político. Sim, lógico. E as pessoas não conseguem entender isso. Totalmente. Eu acho assim, Paulinha, que todo lugar tinha que ter um biólogo, toda prefeitura tinha que ter um biólogo atuante, que chegasse e falasse para o prefeito, não pode plantar uma árvore num espaço pequeno, embaixo de um fio, porque ela vai bater no fio, a eletro, mal intencionada, porque ela quer fazer o mais barato, vai arrancar e a árvore vai sofrer, vai cair num carro, e você vai pagar pelo problema, pela pessoa que machucou. Então, todo lugar precisava ter um biólogo instruído, que tenha voz, que tenha opinião. Eu era o único biólogo do Conselho de Meio Ambiente da cidade. Eu fui expulso, Paulinha. Eu fui expulso do Conselho. O secretário de Meio Ambiente redigiu uma lei que dizia que eu não era mais necessário para a cidade. Eu era o único representante das indústrias. Olha, eu era o biólogo representante. Ele colocou uma lei que não precisava ter um representante da indústria. Como não? Por quê? Para me tirar do Conselho do Meio Ambiente. O prefeito foi reclamar na empresa que eu trabalhava para que o dono tirasse eu do conselho. Porque eu reclamava. Porque eu falava, olha, para que construir uma estrada dentro da vegetação, sendo que do lado tem um lugar para fazer o caminho? Então, a nossa luta é muito difícil em muitas situações. É muito difícil. E aí, eu, para piorar um pouquinho, eu tenho a luta como bióloga e agora tenho a luta em favor das pessoas com deficiência, que sofrem preconceito na mídia, sofrem preconceito na internet. A gente tem uma sociedade hipercapacitista, não é pouco, não. Sim. É muito capacitista. Sim. A gente vê os comentários nas Paralimpíadas, mas eu estou formando uma anticapacitistinha aqui que já tá chegando, está com 13 anos, já está dando umas respostas ferrenhas, e eu falo, yes, é isso aí mesmo. Tem que ser. Tem que se colocar, tem que se impor. Tem que ser, Paula, porque essas pessoas são, e como nós, iguais em tudo, são simplesmente mais interessantes, porque ela tem coisas muito... Eu lembro, eu conheci Marininha chorando quando eu ia embora. Você lembra disso? Ela chorando. Claro. Como pode uma menina linda conhecer um cara feio desse jeito e chorar um dia depois que eu estava indo embora? Então, como pode uma pessoa tratar mal outra pela cor, pelo cabelo, sabe? Pelo gênero. Qualquer coisa. A gente, como biólogo, a gente sabe que é tudo igual, é tudo lindo, é tudo diferente, tudo maravilhoso. Isso, exatamente. A biologia, ela ensina sobre diversidade. Isso mesmo. Em todos os pontos. Então, não existe só homem e mulher, não existe só casamento entre homem e mulher. A gente sabe que existem relações homossexuais na natureza. É mais comum do que as pessoas possam imaginar. Muito. Mas... Eu tive um amigo que trabalhava na empresa, ele era pastor, e ele falava isso. Não, na natureza isso não existe. Eu falei, como que você sabe? Você trabalha com natureza? Quantas vezes você foi para o mato observar a relação entre dois animais? Então você não pode falar que isso não existe. E quem falou isso foi um imbecil de um outro pastor que tentou impor a ignorância dele nas pessoas. Vai para o mato, você vai ver coisas que você vai ficar... Gente, como pode? Porque a natureza é isso, é diversidade, é um monte de outras coisas. E aí a gente vem para a evolução de novo, né? As relações homossexuais estão principalmente entre os mamíferos. Lógico. Nós somos mamíferos. Uai. Sabe? Então, é uma coisa assim, é uma bipolaridade, é só isso ou aquilo. Não pode ter isso e aquilo outro. Não. Nossa, isso acaba comigo, Quando a pessoa começa a rotular muitas coisas, sabe? Começa a vomitar a vida não tem rótulo, cara. É horrível, Paulinho. É horrível. Mas assim, não vai falar. A gente tem muita coisa para lutar ainda pela vida, né? O nosso conhecimento foi tudo aquilo que a gente falou. Ainda precisa de muita gente ser educada para que conheça o que o biólogo sabe, né? Porque o biólogo é tudo na vida das pessoas. Se não fosse a gente ainda estava na idade das pedras, né?
Exatamente. Paulinha, ou tem levar isqueiro nem fósforo para o acampamento, né? Você imagina? Viu? É uma falta de conhecimento muito triste. Querida, infelizmente o nosso tempo está estourado. O que você gostaria de falar para encerrar nosso papo? Que eu amei falar com você mais uma vez, que eu aprendo cada dia mais com você, querida. Nossa, Mar, é bom demais, assim, eu até fico comovida, sabe, de poder conversar com você, de fazer tanto tempo, tantos anos que a gente tem essa relação tão legal, e eu queria falar que a vida é sensacional, que a vida é diversidade, e que a gente precisa respeitar a vida. E aí eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, que eu levo para a minha vida, que ela descreve a vida. A vida é um soco no estômago. E ela é mesmo. Então, a gente precisa sair desse processo civilizatório que tornou tudo tão bonitinho, fofinho. Não é, cara, não é. O filhote de leão, ele é morto pelo filhotinho bonitinho, fofinho. Eles são todos comidos e dilacerados quando o macho alfa não é mais o pai genético dos caras. Vai ter uma hora que a chita, ela não vai vencer a presa. Ela vai morrer porque ela já gastou toda a energia. Então, eu acho que a gente precisa começar a pegar as rédeas da nossa vida, e isso eu acho que nós biólogos fazemos muito bem, pegar as rédeas da própria vida e parar de ficar floreando demais, romantizando coisa que não tem que romantizar. Então, isso é para a vida pessoal, isso é para a vida profissional, isso é para tudo. É isso que eu quero deixar para todo mundo. A gente tem muito a aprender e a passar para as pessoas, né? Então, Paulinha, querida, exatamente, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade incrível que você deu para ensinar eu e tantas outras pessoas esse seu conhecimento incrível. Queria que você mandasse 1000 beijos para as meninas, para o Tom, para as cachorrinhas que eu não conheci, mandar um abração para o pessoal lá da faculdade que eu tive o contato, e agradecer muito, muito a sua participação. E espero em breve a gente bater outro papo e fazer outra live para a gente contar mais histórias e a gente poder junto, para você contar como é as suas aventuras como triatleta e outras coisas. Querida, muito obrigado pelo seu desprendimento desse seu tempo. Querida, valeu. Imagina. Obrigado. Obrigada. Beijo para você. Muita saudade. Obrigado, linda. Um beijão para todo mundo. Obrigado, pessoal. Beijo. Tchau, Paulinha. Obrigado. Tchau. Não esquece de gravar. Já tá. Obrigado.